Pois é, como já disse, foi Jesus que tomou a iniciativa em salvar e buscar aquele que estava perdido. Esse relato você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e o versículo 11, e o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus na casa de Zaqueu. Pois é, dando assim uma olhada na Bíblia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós podemos encontrar na Bíblia que não há um outro meio de salvação dado aos homens abaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse relato está no livro de Atos, capítulo 14, capítulo 4, versículo 12. Quando a gente lê, amigos, no livro de Isaías, no capítulo 43 e o versículo 10, lá a Bíblia diz assim, lá Jeová fala bem assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Quando a gente abre a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, nos versos anteriores, Jesus havia dito para os seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que dos altos céus eles fossem revestidos de poder. E a Bíblia nos fala que, chegado ali o dia do Pentecostes, quando todos estavam reunidos em uma casa trancada, e de repente veio ali um vento impetuoso e tomou toda a casa, e eis que pousou sobre os discípulos línguas como se fosse de fogo, e eles então começaram a falar das grandezas de Deus, meus queridos irmãos. E no verso 8, Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos as seguintes palavras: e recebereis ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. A pergunta que eu faço nesta noite é: de quem os discípulos deveriam testemunhar? De quem os discípulos deveriam dar testemunho? A Bíblia é bem clara em dizer, irmãos, eles deveriam dar testemunho de Jesus Cristo, porque era o foco era Jesus, o que estava em jogo, o nome era Jesus. Sabe de uma coisa? E por causa deste nome, Jesus Cristo, os discípulos foram odiados, eles foram presos, eles foram maltratados, eles foram perseguidos, entendeu? Eles perderam seus privilégios, e por causa do nome de Jesus, entendeu? É que começou realmente o grande conflito. Esse grande conflito trava até hoje, dentro do nosso ser, em nossos arredores. Esse conflito, ele trava dentro do nosso mundo cósmico. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse conflito, um dia, ele começou lá no céu. E o conflito foi contra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? Para você que não sabia ainda, deixa eu falar uma coisa com você nesta noite. Com toda a sinceridade, com base na Bíblia. Esse conflito começou no céu porque o anjo portador de luz, chamado Lúcifer, ele teve invejas de Jesus. Ele teve invejas de Jesus, sabe por quê? Porque na criação, quando Deus Pai estava formando o mundo, quando Deus estava formando os nossos primeiros pais, Deus, ele fala assim
lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Ele diz assim, olha, e façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E no verso 27, a Bíblia fala bem assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No verso 26 você pode perceber que Deus Pai, querido irmão, não estava só. Ao lado dele estava a pessoa maravilhosa de Jesus. E quando Deus Pai diz assim, olha, e façamos, a palavra está no plural, não está no singular. Então, a partir do momento que eles façamos, é porque Deus Pai e Deus Filho, e Jesus Cristo, Deus Filho, eles, tanto Deus Pai como Deus Filho, eles são criadores. Entendeu? É por isso, meu querido irmão, que no livro de João, no capítulo 1 e o verso 1, nós encontramos ali um atributo de Jesus Cristo que o Evangelho mostra que ele também é criador, que ele também é Deus, Deus, com letra maiúscula e não com letra minúscula, porque um Deus criatura não tem poder para criar, um Deus criatura não tem poder de dar a vida, um Deus criatura não tem poder de ressuscitar ninguém. Um Deus criatura não tem poder de vencer a morte. Um Deus criatura não tem poder de fazer os demônios se tremerem diante dele. Um Deus criatura não tem poder de falar para os discípulos, olha, vocês devem dar testemunho a respeito de mim. Um Deus criatura não tem poder nenhum para poder dizer para os judeus no capítulo 6, no capítulo 8 do Evangelho de João, que antes que Abraão existisse, eu o sou. Um Deus criatura não poderia entrar em comparação com Deus Pai, lá no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 14, aonde Deus ele fala para Moisés, e assim dirás aos filhos de Israel, então direis a Faraó, eu sou o que sou e me envio a vós, e nenhum ser humano que viveu na face da terra jamais repetiu essas palavras, essas palavras de Êxodo 3,14, e o único ser humano que pôde realmente pronunciar as mesmas palavras foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma prova, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo é Deus, é o relato que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1, onde lá diz assim, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja bem, esta é a verdadeira tradução das Escrituras Sagradas, colocando Jesus no mais alto, da sua posição. Mas existe traduções que, em vez de exaltar o nome de Jesus, ele diminui a pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, existe uma tradução que fala bem assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, entre parênteses, era um Deus com letra minúscula. Isso dói dentro da gente quando o tradutor faz questão de diminuir a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 3, entendeu, irmãos? A Bíblia realmente identifica Jesus como Criador. E lá fala bem assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, um Deus criatura não poderia ser Criador ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá. Como disse para vocês,
nesta noite que o nome de Jesus é o que está em jogo. Jesus, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o foco. Paulo diz que Jesus Cristo, ele é o alvo. João diz que ele é o caminho. João diz que ele é o nosso advogado. Entendeu, meu querido irmão? Certo? Pedro diz que ele é o único meio de salvação dado entre os homens, que importa que nós devemos ser salvos. Certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no livro de Atos, Atos é o livro que narra a história da igreja primitiva. E a Bíblia nos fala que os discípulos, eles tinham realmente agora uma grande missão. E a missão que os discípulos tinham em cumprir é aquela que Jesus havia dito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Que missão era essa? Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.